Muito boa noite, tudo bem por aí? Como estão as coisas? Como passaram o dia? Muita força, muito incentivo, muita luz para todos nós que buscamos. Buscai e achareis, prometeu Jesus. Tudo, absolutamente tudo, rigorosamente tudo que qualquer criatura de Deus precisar, irá receber. Pergunta Jesus: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Qual o pai que o filho lhe pedindo peixe lhe dará uma cobra? Se assim agem vocês, disse Jesus, que são pais imperfeitos, quanto mais agirá o Pai do céu, que é perfeito. Cabe-nos buscar, cabe-nos a boa vontade, cabe-nos a abertura para conquistar as coisas. A atitude deve ser o nosso maior foco. Pesquise, veja se isso faz sentido para você. No Zen budismo se propõe que para cada momento existe uma atitude perfeita, mas que para perceber essa atitude perfeita, para desenvolver essa atitude perfeita, é preciso uma atitude harmônica. Jesus nos diz: busque o reino dos céus e seu ajustamento a ele, e tudo mais te será acrescentado. Promessas luminares para todos nós. Será que elas fazem sentido? Merecem, sem dúvida, um estudo sistemático, não apenas em livros, mas na vida. Não apenas na vida em geral, mas na nossa vida em particular. Muito bom. Hoje continuaremos os estudos do capítulo 5 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Capítulo 5, que tem por título Lei da Conservação, e que hoje nos traz a reflexão, o estudo sobre os meios de conservação, os meios de sobrevivência. Se Jesus disse que Deus, sendo o Pai melhor do que qualquer pai da terra, sempre nos dará o que é preciso, por que tantas pessoas, tantos milhões ou bilhões de pessoas passam por privações? Como conciliar essas duas ideias de que Deus nos dá tudo o que necessitamos, mas mesmo assim passamos por privações? Vejam que questão importante para estabelecermos um laço de confiança com a vida, um laço de confiança com Deus. Vejam que questões importantes para a nossa fé, especialmente aqueles que não trabalham com fé dogmática, mas com fé raciocinada. Vamos lá? Questão 704. Kardec pergunta assim: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, o instinto de sobrevivência, sempre lhe forneceu os meios para que ele atendesse a essa necessidade? Onde estaria a justiça? Onde estaria o amor de Deus? Se ele nos desse um instinto de sobrevivência, a necessidade, a pulsão
o impulso por garantir a sobrevivência, mas não desse os meios. Como assim? A resposta dos espíritos é assim. Sim, ou seja, sim, Deus sempre forneceu ao homem os meios para atender às suas necessidades. Sim, e se o homem não os encontra, porque é verdade que os meios estando todos à nossa volta, nós não enxergamos esses meios. Jesus mesmo nos propõe essa realidade enfática de que nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios para isso. Assim, faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Há meios para atender às necessidades de todos os habitantes da terra. Porque só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então aí os espíritos introduzem essa questão do necessário e do supérfluo. Eles apontam que Deus provê à humanidade, a todos os homens, tudo o que lhe é necessário. Mas traz para nós essa reflexão sobre o que é necessário e o que é supérfluo, que ele vai continuar a desenvolver na questão seguinte. Questão 705. Kardec pergunta: por que nem sempre a terra, o solo, produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem? Porque a terra, o solo, a natureza, a vida, nem sempre produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem. É uma contradição com o que os próprios espíritos tinham falado antes. Que a vida, que a terra sempre dão ao homem o que é suficiente para as suas necessidades. Então vamos ver a resposta dos espíritos. O homem, por ser ingrato, descuida da terra. Apesar disso, a terra continua sendo uma excelente mãe. Muitas vezes o homem também acusa a natureza daquilo que só é resultado da sua própria imperícia ou imprevidência. Então acusamos Deus, a vida, a terra, a natureza, de não nos dar tudo o que necessitamos. Mas a verdade, segundo os espíritos, é que a escassez é resultado da nossa própria imperícia, da nossa própria incapacidade de obter esses meios de sobrevivência. E também da imprevidência, ou seja, de não dispormos ao longo do tempo desses meios de sobrevivência, muitas vezes desperdiçando muitos em pouco tempo. Não é evidente isso? Continuam os espíritos: a terra produziria sempre o suficiente se o homem soubesse se contentar com o necessário. Então, para grande parte da humanidade, o necessário não é suficiente. Mas se o homem soubesse se
se contentar com o que é necessário, todos sempre teriam o suficiente. Viveríamos em abundância, não em escassez. Olha só, pensa-se em tantas reformas, tantas transformações, tantas revoluções econômicas, e quase ninguém pensa na necessidade de nós adequarmos as nossas expectativas, as necessidades que nós geramos para nós mesmos, restringirmos aquilo que é realmente necessário. Pouca gente sequer percebe a questão. Olha a importância dela, então. Se o que ela produz, continuam os espíritos, não é suficiente para suprir todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Quanta energia nós gastamos no supérfluo. As roupas que precisam seguir uma moda que nos estimula a jogar fora roupas, mesmo elas sendo úteis ainda, por não estar na modelagem, na cor, no estilo da moda. Veja se isso não é empregar no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Quando tanta gente sofre privações por falta de roupa. E isso é só um exemplo, também serve para a habitação, também serve para o emprego, para a distribuição das riquezas em termos gerais, para a comida, para tudo, não é? Continuam os espíritos dizendo assim: vejam o árabe no deserto, os beduínos. Ele sempre encontra do que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade da produção é desperdiçada para satisfazer fantasias, olha só, metade pelo menos da economia, lá em 1850, quando surgiu esse livro, eram desperdiçadas para satisfazer fantasias. Hoje, certamente, essa proporção só aumentou. Sendo assim, esse desperdício terá o homem motivo para se espantar se nada encontra no dia seguinte? Terá ele motivo para se queixar quando estiver desprovido de tudo nos dias de escassez? Se foi pela sua própria imprevidência, pela sua própria cegueira, que ele consumiu em excesso, gerando um problema, por consumir em excesso, e gerando outro porque o excesso de hoje é a falta de amanhã. É absolutamente lógico que seja assim. O que não é lógica é a nossa atitude perante os meios que a vida nos oferece. Vamos repetir. Quando metade da produção é desperdiçada para satisfazer fantasias, terá o homem motivo para se queixar quando estiver desprovido de tudo nos dias da escassez? Na verdade, eu posso dizer, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe regrar a sua vida. E isso é também uma expressão do egoísmo.
cada vez que compramos roupas, que ingerimos comidas, que temos casas, carros, sapatos, muito mais do que precisamos, é uma maneira de nos exaltar, é uma maneira de nos situar em superioridade a outras pessoas. Uma maneira vazia, mas é uma tentativa de autoelogio, uma tentativa de sobrepujar os outros, de nos situar em primeiro lugar. Triste tentativa, porque o que nos coloca maiores que os outros é o contrário, é nos privar e servir. Jesus falou: quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que mais servir. Numa família, a regra básica da família é que os maiores cuidam dos menores. Então, se você quer ser maior, você precisa desenvolver a capacidade de servir. É assim que nos expandimos. É assim que nos melhoramos. Maravilhosa essa consciência. Então terminam os espíritos dizendo: não é a natureza que é imprevidente, que nos deixa sem meios. É o homem que não sabe regrar a sua vida. Ao contrário, é o homem que estimula o consumismo, gerando uma retirada de matéria-prima da natureza muito maior do que a natureza consegue regenerar-se, gerando desequilíbrios, gerando uma grande quantidade de lixo, gerando repercussões climáticas, repercussões na poluição dos meios naturais, gerando, enfim, a escassez. Porque se uma minoria, se todos tentam e se só uma minoria consegue consumir 4, 5, 10 vezes o que precisa, é claro que os meios faltarão. Em primeiro lugar, no ponto mais imediato, faltarão para os seus vizinhos, para aqueles com os quais ele deveria repartir. Mas faltarão, enfim, para si mesmo. Verdadeira revolução acontece em nossas mentes quando descobrimos, pela revelação dos Espíritos, pela reencarnação, que os nossos netos, herdeiros de nossas decisões atuais, muitas vezes são nós mesmos reencarnados, de forma que nós somos herdeiros de nós, que as nossas decisões afetarão a nós mesmos. Além de os nossos amores, além dos nossos conterrâneos, afetarão a nós mesmos, fazendo com que a obesidade de hoje seja a anemia do futuro. O desperdício, a intoxicação, a poluição por excessos de hoje será necessariamente a falta para as sociedades futuras. É imprevidência. E é o não integrar as pesquisas, a ciência, a busca da razão humana para a melhoria equilibrada, para a satisfação equilibrada das reais necessidades de toda a população. É uma tragédia
que a política não tem essa prioridade. É uma tragédia que as religiões não tenham essa prioridade. É uma tragédia que as filosofias não proponham essa finalidade. É terrível, enfim, que cada um de nós não viva para, na medida das suas possibilidades, trabalhar, amenizar as desigualdades, amenizar a dor e o sofrimento humano, animal e vegetal. É muito triste que seja assim, porque é a estagnação espiritual. Repetimos ainda uma vez com Jesus: aquele que quiser se expandir precisa servir compassivamente, servir colocando-se no lugar do outro, fazer ao outro que gostaria que o outro lhe fizesse. Porque é assim que a visão egoísta, limitada, aprisionadora se faz compassiva, empática, solidária, ganhando outros pontos de vista, expandindo a vida, crescendo e se transformando. Que toda a terra pense no seu consumo como se para seu filho comer dependesse que ele comesse exclusivamente o necessário. Mesmo que você tenha amplas condições de nutrir o seu filho e assim ache que pode desperdiçar, considere se muitas das crianças que estão hoje já não foram seus filhos, seus netos, seus sobrinhos em outras vidas. Se o seu desperdício de hoje não está levando a fome para os seus próprios filhos. Somos a família universal. Hajamos como uma família universal. O quanto antes, agora, imediatamente. Na produção, no consumo, na geração de lixo. A natureza espera por nós. A humanidade espera por nós. Nós mesmos, no futuro, precisamos que nós, no presente, optemos pela responsabilidade, pela solidariedade, pela empatia, pelo serviço. Atendamos a essa necessidade geral e expandamos nossas vidas, nossas mentes já. Que assim seja para você, para mim, para toda a criação da Terra, para toda a humanidade da Terra. Graças a Deus. Vamos saudar agora nossos amigos Marco Aurélio Trindade, Gugu Souza, expressando sempre sua gratidão. Mônica Silva também expressando sua gratidão. Adelaide Dias, dando seu boa noite. A Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos os amigos nossos, especialmente os mais necessitados, possam receber o nosso carinho, a nossa energia, o nosso incentivo, a nossa lucidez. Ferramentas tão importantes para melhorar a vida. Anne, muito bom você estar aqui. Mônica Silva, Enir Cajazeira, Simone Magalhães, Andréa Salvatore, Sayonara Angélica. Nosso boa noite a todos. Saudemo-nos, compartilhemo-nos, confraternizemo-nos. Espalhe
essa mensagem de responsabilidade, de fraternidade universal, tão lastreada, tão fortemente baseada no amor de Jesus Cristo. Um grande abraço. Amanhã continuaremos nossos estudos. Um ótimo final de noite para você.